Alô, alô, meu amigo, seja bem-vindo a mais um episódio do Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica, onde nós vamos desconstruir os pilares de uma carreira de sucesso, tijolo por tijolo. Dessa vez, Pedrão, mais uma gravação aqui no Estúdio Raiz, hoje uma especialidade que a gente não tinha apareceu, trazido. mais de 70 Pô, episódios, essa aqui Como não tinha a gente aparecido. não trouxe essa especialidade até agora, foi falha nossa. Não, em especialidade que tá crescendo demais. Sorte a nossa, temos um convidado de peso para contar um pouquinho de como funciona a especialidade de Medicina em Família e Comunidade. Mas antes de eu fazer essa apresentação, não esquece de se inscrever no canal, clica no microfonezinho, inscrever-se para dar as notificações para você. E inclusive, se tem alguma especialidade, algum médico que você quer muito conhecer e você ainda não viu por aqui, deixa os seus comentários que a gente vai correr atrás dele. Bom, o nosso convidado de hoje é o Dr. Vinícius Fernandes, médico de família e comunidade. Vini, obrigado. Pode ser Vini, né? Pode ser, lógico. Pode ser Vini. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você gostou? Eu vou conhecer mais aí tua história. Pô, prazer é todo meu. Obrigado aí pelo convite. Já acompanhava vocês. Tô ligado do trabalho que vocês fazem, então tá aqui hoje com vocês é bem bacana. Foi preceptor do Gui, fala aí. Pois é, a gente vê que a gente vai ficando velho, né? E eu nem tô tão velho assim, então, enfim. Mas o tempo passa, é bom, né? E foi muito legal, eu lembro que eu tava rodando com você, foi o primeiro dia que eu tava rodando com você olhou pra mim, e daí a gente tava começando os tijolos, Pedrão. Não estou me gabando, né? Tá claro. Mas eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas que olhou e falou assim, meu, você não tá naquele negócio dos tijolos? E daí eu arregalei o olho, assim, olhei pros meus amigos, eu tava no quarto, nos quinto, sexto anos, sei lá, olhei e falei, meu Deus do céu, Primeira pessoa. alguém me conheceu disso, esse negócio funciona. Achei muito legal. Boa. E bom que a gente tá aqui agora, você como doutor de gente também, a gente só Boa. tem a aprender também. Pô, vai ser um prazer e você vê que eu tava conhecendo já vocês e eu lembro que nesse dia a gente falou muito menos de medicina e muito mais de marketing digital, redes sociais, né? Sim. E vocês ainda estavam começando, então, pô, mas eu espero que eu tenha agregado, óbvio, também na parte médica, então... Com certeza, com certeza. Mas naquela época você já tava produzindo conteúdo? Já, Isso foi o quê? já. Faz então uns 3, 4 anos. Eu tava Foi no... 2022, acho. Acho que foi 2022, 22 ou 23. Você já Foi- tava produzindo conteúdo? Já, a ideia é de 2021 que a gente começou, então já tem um tempo. Eu tinha experiência. Alguma, né? Não, cada vez procurando aprender mais, claro. Então, nós vamos aprender muito hoje também, mas vamos voltar Não, na mas espinha dorsal antes que eu comece a ficar arrepiado. Então vai ficar arrepiado que eu vou contar o caso que eu lembro que agregou na medicina sim. Porque a gente tava lá num pronto atendimento, aí chegou uma pessoa, abriu um déficit focal e uma colega que estava de plantão fez a enciclopediogrel pra essa pessoa. E daí... Sério? E daí depois... Você lembrou? Lembro. E daí foi... Tava no dia num dos piores casos. Eu tava nos piores casos, daí e daí você deu toda uma aula sobre AVC e sobre infarto e as diferentes fisiopatologias e por que as medicações não são as mesmas. E como manejar na UBS diferente de quando você tá no pronto-socorro, no hospital, que é uma coisa que às vezes a gente falta, né, Sim. na formação, então... Não, e sabe que esse manejo de casos de urgência, emergência na UBS é sempre uma emoção. Pô, Uma vez, inclusive, na Santa Casa, tinha uma UBS lá referenciada que, do nada, os residentes, assim, eu já era assistente, os caras ligaram, Pedrão, chegou aqui um AM com supra, sei lá o que, na UBS. Os caras, ambulância voando pra Santa Casa. Não sei exatamente quem na história, mas acabou dando um... Cara, será que foi um beta-block? Não lembro na história o que deu pro cara. Assim, que meu cara chegou chocadaço lá no... Era provavelmente um infarto de prarinha. Exato. Foi um nitrato, mas o cara chegou assim mal, assim, sudoreico e tal. Tava abrindo já BAVT no elétrico. Quando chegou, foi correndo pro CAT. Foi uma baita emoção, mas eu acho que é um desafio, né? Pro médico na atenção primária ainda tem que pegar de mão, óbvio. você tem que saber as limitações e entender qual que é seu papel ali na UBS, né? Você não é super-herói, com certeza, você tem limitações, mas não significa você ficar assim, então não é caso de UBS, eu não vou fazer nada, né? Você tem que saber manejar até a etapa adequada e transferir para o nível mais pertinente, né? Então acho que bom que ficou esse aprendizado aí. Ficou, né? Alguma pessoa converteu, sangrou a cabeça inteira. Mas é exatamente não só a sua atitude, mas também coordenar com a equipe e a estrutura do lugar, né? Que eu acho que também foi um obstáculo. Eu lembro de você tentando controlar toda a equipe e coordenar o cuidado e chamar a ambulância. Eu lembro desse desafio também, mas vamos conversar agora. Não, já tá rolando. Sabe Já tá rolando. engraçado que no backstage hoje o Gui tava contando uma experiência que ele teve num plantão e eu acho que isso é verdade, assim, que existe um ambiente pra você manejar a urgência e emergência, que é o PS, a UTI e tal, mas ela acontece em qualquer lugar. E aí o Gui tava contando da experiência que ele teve com um paciente aí que tava em insuficiência respiratória numa enfermaria
E como foi difícil, porque, pô, a físio do local não tá acostumada a fazer intubação, a enfermagem e tal, então realmente tem um Tá pouco tudo da longe vivência. o material, ninguém tem treino, né? Então tocar uma emergência num cenário de uma sala de emergência é uma coisa, porque Sim. toda a equipe tá preparada para isso. Se fazer isso no contexto de UBS, no contexto de enfermaria, tem esse desafio. Total. Bom, mas conta pra gente como é que foi essa história de querer ser médico aí. Você comentou que seus pais são médicos, né? São. Cara, eu acho que desde muito cedo assim, hoje refletindo um pouco mais, talvez uma questão mais de admiração pelo trabalho que meus pais faziam, sabe? Meus pais, os dois são pediatras intensivistas, né? Então, Eles têm a mesma a especialidade. mesma especialidade. Legal. E eu sempre vi, assim, de uma forma tanto positiva quanto negativa o impacto disso na vida deles, assim. Então, eles chegavam em casa, às vezes estavam super tristes com o desfecho de um caso ou com o jeito que um caso tava, acabavam, né, de uma certa forma até transferindo um pouco, né, de tipo, puta, imagina se isso acontecesse com meu filho, né, e eu, pô, eu não conseguiria ser especialista nesse contexto e ter um filho nesse nível, assim, mas eu lembro de olhar aquilo e falar, cara, que bacana meus pais fazendo esse trabalho e mesmo depois do trampo eles estão ainda pensando no caso e vendo se eles poderiam ter feito alguma coisa diferente, alguma coisa melhor. Então, eu lembro que desde pequeno, assim, de uma certa admiração, assim, eu queria buscar isso. Naturalmente, conforme eu fui crescendo, assim, né, no colegial, e aqui em São Paulo, né, tem algumas escolas que elas acabam sendo muito preparatórias, né, para vestibular e não sei o que lá. Então, eu fazia na época, né, o Colégio Palmares, que é um colégio grande, né, não sei como tá hoje, enfim, mas na época era grande. E fiz a troca, né, pro Colégio Bandeirantes justamente nessa ambição de tipo, ah, não, vai fazer medicina, vai se preparar num lugar melhor e tudo mais. Ônus e bônus, né, do colégio, do colegial, nesse âmbito. E ali eu acho que foi uma das primeiras decisões que eu tive que fazer assim, que foi se eu ia mesmo fazer medicina, que ali parecia uma coisa um pouco abstrata pra mim, porque apesar de ver a especialidade dos meus pais e saber que eles trabalhavam com aquilo, eu não tinha contato com a medicina, então eu não entrava no hospital, eu não via nada. E em contrapartida eu tava ali, cara, arregaçando em matemática, geometria e não sei o que. Eu falei, cara, acho que eu vou ser engenheiro, acho que eu vou ser engenheiro. Isso daqui, ó, engenharia, papum, sou bom nisso. Acho que eu vou ser engenheiro. E aí eu fiquei assim, ao longo do colegial inteiro, puta, vou ser engenheiro, não, vou ser médico, não, vou ser engenheiro. Você fez exatas ou biológicas? Fiz biológicas. Eu fiz biológicas porque a ideia inicial era fazer medicina, mas mesmo assim, cara, eu tirava nota muito parecida lá no lado do Bandeirantes da galera da E1, em coisa de exatas. Então, tipo, eu me virava bem assim na parte de exatas, eu gosto de exatas, então até hoje é uma coisa que eu tenho tranquilidade, facilidade e tudo mais. E eu não sei exatamente o que fez eu desistir da engenharia. Eu acho que foi mais eu não sei se é um chamado ou, enfim, vieses que estão muito na parte Inacessível. escondida da minha mente, que talvez eu nem saiba exatamente por quê, mas eu sempre tive essa questão de cuidar das pessoas, assim, desde a infância eu tinha um pouco dessa pegada de querer ajudar os outros e minha mãe conta sempre uma história de que eu tinha 4 anos, eu fiz ela parar numa puta chuva pra dar minha roupa pra um moço que tava na rua e... enfim. Legal. Então eu sempre tive isso pra mim, assim, e aí eu acabei escolhendo a medicina, ou a medicina me escolheu de uma certa forma. E claro, né, foi uma alegria pros pais e etc, né, ver o legado continuar, digamos assim. Eles nunca me... Inclusive, eles me desestimulavam a fazer medicina. Eles falavam, cara, não faz, não vale a pena, tanto assim. Olha, é legal, mas tem muita coisa ruim. E eu não ouvi, então acabei entrando na faculdade e E aí você foi lá pra PUC de Sorocaba. fui pra PUC de Sorocaba, entrei Campinas, entrei Jundiaí, entrei PUC Sorocaba. Prestou fora de São Paulo, só? Prestei em tudo. Cara, não conseguia. Eu tenho TDAH, então hoje eu consigo olhar pra trás e ver, cara, não conseguia sentar e estudar e tal. Não tinha o diagnóstico na época, então eu não fazia as coisas de uma forma tão direcionada assim. E
acabei não entrando nas faculdades aqui de São Paulo, né? Porque são super concorridas e etc. Entrei lá em Sorocaba, na PUCamp e em Jundiaí, que são faculdades boas, assim. Sim, muito tradicionais. Exatamente, eu não prestei nesse contexto assim, até meio que mentorado pelos meus pais, tipo, cara, você vai fazer no máximo isso daqui, né? Mais do que isso. Guarda-chuva de opções. Mais do que isso a gente não conhece, o programa ainda tá começando e não sei o quê. Já tava começando aquele negócio de faculdade particular e grana e etc. Eu entrei em 2014, né, na faculdade. Então ali já tava começando, agora, 10 anos depois, já é um outro mundo. Mas já tava começando ali, então eu acabei prestando as mais tradicionais nesse contexto, as mais antigas, assim. E entrei nessas 3, conversei com os meus pais, a gente acabou optando por ir pra Sorocaba, achamos que era um pouco mais tradicional, talvez, etc. Fui morar em Sorocaba e... Ah, que delícia. Sorocaba é bom demais. Imagina. Sorocaba é muito bom. E na faculdade, como é que era, assim? Você foi um cara que, assim, vestiu qual camisa, sabe? Você era de um time, gostava de liga, centro acadêmico, era? Cara, eu sempre fui mais nerdão, assim. Sempre fui mais nerdão. Eu nunca, até pelo meu TDAH, assim, nunca gostei muito de cobranças. Tem que vir, tem que fazer isso. E muita coisa, né, de treino, essas coisas, né? Tem esse perfil. Então, Ou você faz, ou você vai tem. ou não. E se você não vem, você ainda escuta, né? Porque, tipo, você devia estar aqui e tal. Então eu acabei... Não tem certo, né? Não tem como você acertar. Não tem. Só se você vai todo direto, né? Mas aí nesse contexto, tipo, cara, eu sempre curti esporte, mas aí nesse cenário, assim, de, tipo, faculdade, de ter que estar ali, toda aquela obrigação, acabei fugindo, assim, da parte mais de esporte, atlética, essas coisas, e fui pra uma coisa que eu já queria, já tinha uma ideia, assim, que era justamente de uma parte um pouco mais científica lá na faculdade, lá em Sorocaba tem a SUMEP, né, que é a Sociedade Universitária de Ensino à Pesquisa, digamos assim, e ali a gestão macro das ligas, todos os projetos ali mais oficiais junto com a faculdade, é o braço da SUMEP, não tanto o diretório acadêmico, né? Isso é uma parte um pouco mais social, talvez. E aí, desde o começo, eu já quis fazer parte da SUMEP. Desde o primeiro ano eu já comecei a participar das atividades e tudo mais. Fiquei até o final do 4º ano, né? Que era quando a gente ficava. No meio do 4º ano ali, na verdade, né, na mudança de uma gestão para outra, acabei participando, né, além da questão da presidência, que eu não era, mas eu virei um dos diretores de congresso, né, lá em Sorocaba tem um congresso grande de aluno, então a gente organizou, universitário, a gente organizou um congresso bem bacana lá no ano que a gente fez. A gente teve uns problemas de sala, e a gente fez uma alternativa diferente, fez lá na biblioteca, meteu as luzes na biblioteca, ficou bem legal, assim, chamamos um nome bem de peso do mercado, então foi um congresso bem legal. E você já pensava aí em alguma especialidade, né? Porque já vi que talvez um ladinho assim de você dar aula, de você ser professor, gostar de explicar, já tenha vindo com essa história. Né? Eu acho que, como diria minha esposa, eu sou meio palestrinha, assim. Então, tipo, eu gosto de falar, eu gosto de discutir coisas. Então, eu não gosto de coisa muito por baixo, sabe? Então, eu gosto dessa troca sempre, exato. Às vezes eu acabo manipulando, né? Manipulando não, mas monopolizando, né, ali a conversa, então acho que esse é o desafio. Bom que você tá no lugar certo. Pois é, pois é. Eu não do convidado. Bom, vou tentar me controlar aqui um pouco, mas... Não, mas dá bala. Cara, com relação à decisão da escolha de especialidade, eu acho que essa é uma história longa da faculdade e que... Acho que assim como, se você conversar... Eu sou o primeiro médico de família que você tá conversando, mas talvez se você conversar com 10, eles vão ter uma história meio parecida. De tipo, cara... Não é a primeira escolha. Eu entrei na faculdade querendo ser médico de família, né? Talvez hoje, na geração mais nova, esteja mudando um pouco, né? Tanto por questões de preferências, um pouco por questões ideológicas também, que eu acho que às vezes acaba se misturando, mas... de uma forma geral, a média dos médicos de família que eu converso, eles têm uma história assim, cara, eu não sabia o que eu ia fazer, eu ia passando, eu gostava de pediatria, eu gostava de endócrino, eu gostava de clínica, eu gostava de não sei o que lá. Eu falei, pô, como é que eu vou escolher? E aí depois eu descobri que tinha uma especialidade que eu conseguia abordar um pouquinho daquelas subespecialidades em todas as consultas, de uma forma mais integral. Então, a minha experiência, ela foi basicamente isso, assim, eu entrei
E meu pai trabalha no HCOR, né? Ele faz pós de cirurgia cardíaca como pediatra intensivista. Então, eu entrei, tipo, quero fazer cirurgia cardíaca. Fui Pra avaliar levando isso. o mais complexo possível. Exatamente. Fui pensando nisso até ali o segundo ano, e aí eu fui falando, cara, será? Muito tempo de residência, não tem tanto espaço no mercado, não sei se eu quero isso. Fui começando ali, né, do segundo pro terceiro ano, passar em áreas um pouco mais clínicas e ter esse contato, né, pediatria, GO. Eu comecei a ver, cara, eu gosto, cara, eu faria, cara, eu me dou bem com isso daqui, com esse perfil de paciente, independente de ser mulher, criança. Então foi uma coisa que ela veio crescendo, assim, essa indecisão ali no meu quinto, e era uma coisa que oscilava. Então eu passava num estágio, eu vou fazer endócrino. Beleza, passava no outro, eu falava, não é endócrino, é GO. Aí passava no outro, não é GO, é o outro. Então eu fazia essas oscilações. A cara da indecisão, né? Exatamente. Você não tá pronto ainda pra decidir. Zero. Ainda mais, bom, eu entrei com 19 na faculdade, né? Então, tipo, um molecão, assim, sabe? E aí, nesse contexto, do quarto pro quinto ano, cara, eu tive uma oportunidade muito bacana, um professor lá da PUC de neurocirurgia, que é um dos caras mais top do Brasil, chama Paulo Henrique Aguiar, não sei se você conhece. Cara, ele começou a dar aula na PUC e ele escolheu, assim, alguns alunos, tipo, cara, eu gostei de vocês, basicamente, assim, fez meio que um grupinho e... Cara, olhando retrospectivamente, eu acho que ele queria ali construir, né, um grupo dele, sei lá, de próximos neurocirurgiões pra ajudar. Mentorando os deles. Eu sinceramente acho que talvez para neurocirurgiões, mas se não, não sei qual vai ser o desenrolar dessa história, mas uma coisa que eu acho que se perdeu muito, e às vezes a gente conversa com convidados que tinham esse relato, seja às vezes durante a faculdade, que é especificamente do que a gente tá tratando agora, mas em outros momentos como durante a residência, mas que isso era uma coisa muito massa, né? Tipo assim, de você frequentar, tem uma amiga, vou mandar um beijão pra ela, pra Vanessa, que ela faz pós-graduação comigo de educação médica lá no HC, e ela é psiquiatra, e aí ela tem lá no lugar que ela trabalha, ela era coordenadora da residência, mas hoje ela atua lá com os residentes ainda, e são 10. E vira e mexe, ela faz um rolezinho na casa dela, velho, de ir lá, juntar os residentes e tal, e não é, sabe, pra ficar fazendo discussão de caso científico, uma coisa acadêmica, tipo, Pra construir uma amizade além da... Vamos conhecer melhor, tipo assim, sabe, pode tomar uma cervejinha, um vinhozinho, rola aquela coisa de jogos e tal, todo mundo se conhecendo. Eu acho isso muito massa, velho, porque, pô, eles são todos da mesma área e tal, e um tipo de contato que realmente é aquela coisa que nem quando você vai com um R+, um R igual num bar, assim, Na frente do PS. aí no dia seguinte... Do pós-plantão, né? No dia seguinte, parece que você já deu um passo na amizade, assim, que não foi por causa da bebida, foi porque vocês tiveram a oportunidade de se conhecer um pouquinho melhor, fora da relação profissional que existe no hospital, tá? Então, eu imagino, né, que eu que tô envolvido, e você também, né, com essa história de educação, acho que se eu tivesse acesso a alunos mais próximos, assim, de forma longitudinal, um contato regular, eu acho que seria uma coisa muito massa, velho, você poder conhecer os alunos melhor, poder entregar algo que não é o que tá no livro, não é o que tá dentro da sala de aula, né? Eu acho que isso estimula o aluno, faz ele também amadurecer, porque a relação profissional com o aluno, pelo menos com preceptor para residente, residente para interno, é sempre algo de cima para baixo, né? Tem essa assimetria. Então o aluno fica naquela posição um pouco mais imaturo o tempo inteiro. Quando você sai para trocar uma ideia no bar, quero te conhecer, o que você faz? Ah, você mora onde? Tudo começa a nivelar. Então você também puxa a pessoa para cima, ela começa a assumir uma responsabilidade. Eu acho que isso também vem junto. Sim, e eu acho que duas coisas, né? Invariavelmente, vocês sabem, a gente como médico acaba sempre falando de medicina, né? Então, Exato. não vou falar de medicina, passou 2 minutos, você tá falando de medicina. Nem que seja a groselha da medicina, mas falar de integrativo, sei lá, vitamina EV, alguma coisa assim. E outra coisa é justamente essa possibilidade da gente ter o contato com, né, a gente acaba tendo isso na faculdade, mas eu acho que esses espaços, né, e esse espaço em específico com o professor Paulo, inclusive abraço aí, caso ele assistir. Manda pra ele, pô. Paulo, um abração aí, mandar. É justamente de você facilitar algumas coisas que às vezes a gente não saberia, né? Então, eu vou nesse contexto, cara, ele colocou a gente para fazer trabalho que ele estava fazendo, então ele era tipo uma liga mais avançada, vamos dizer assim, os trabalhos estavam andando, ele colocava, a gente ajudava a revisão de literatura, a gente fazia não sei o quê, e não só isso, ele fez tipo um congresso aqui no Brasil, chamou contato dele de fora do Brasil, e aí os caras vieram pra cá, e aí ele apresentava a gente, tipo, o cara do Johns Hopkins, o cara de não sei o que lá, você fala, pô, tô trocando ideia com esse cara. Então foi nesse contexto que eu acabei
não sendo colocado, né? Porque a escolha seria a minha, de estar ali submerso no mundo da neurocirurgia. Eu passei o quarto e o quinto ano quase inteiro nesse mundo. Falei, cara, eu vou fazer neurocirurgia, é isso. Já tenho aqui a possibilidade, uma porta quase aberta, assim, o contato fora do Brasil, se eu quiser ir, não sei o que lá, então... Estourei. Tipo isso. Só marcar o X. Exatamente. Então, e tava até já pensando em não fazer residência aqui. Tava conversando com os caras de tipo, facilidades. Se você prestar aqui pro meu serviço, não sei o que lá. Então, era uma coisa que tava crescendo cada vez mais em mim. Mas, ao mesmo tempo, acho que, aí, agora falando da escolha propriamente de especialidade, né? Longe, acho que não dá pra falar de como é um neurocirurgião, porque acho que cada pessoa vai ser diferente, né? Mas o próprio perfil de trabalho, né? Pô, o paciente tá sempre grave, ele tá sempre entubado, você tá, de maneira geral, dando umas notícias pros pacientes, pras famílias. Ninguém tá feliz de ver um neurocirurgião. Cara, então eu comecei a ver essa questão e aquilo começou a pegar um pouco pra mim, cara. Esse negócio de, tipo, o perfil do trabalho. Eu falei, cara, será que é isso mesmo que eu quero fazer da vida? E aí, o ápice foi justamente por conta desses contatos, eu acabei conhecendo um professor de neurocirurgia no Canadá. Eu fui fazer o meu estágio letivo da faculdade lá em neurocirurgia no Canadá. Que massa. Fiquei um mês lá. E, cara, foi horrível. Assim, foi horrível. Assim, foi excepcional, mas foi horrível. Tipo, pra mim, pra minha vivência agora, olhando, cara, eu tava numa cidade, eu tava em Toronto, tipo, uma puta de uma cidade. E, cara, eu saía 4h30 da manhã de casa, voltava 10 horas da noite, não conhecia a cidade, tinha pagerzinho, e eu era interno, então, tipo, às vezes tocava o pager, eu tinha que ir pro hospital. Cara, eu falei assim... Foi pra lá viver uma vida de fudido. É uma vida de neurocirurgião, entendeu? Exato. Tipo, uma vida de neurocirurgião. E aí, cara, lá, ao longo do estágio, eu comecei a, tipo, ficar meio deprimidão, assim, tipo, triste... Tipo, porra, não tô conhecendo a cidade, que bosta. Só vejo à noite, né? Só vejo à noite. Eu saio, tá... E frio do cacete, Só o subterrâneo. né? Tipo, ainda não tava nevando, graças a Deus. No finalzinho nevou, mas, tipo, saía aqui, mas tava frio. Saía encapuzado, com aquelas máscaras e voltava. Óculos embaçados. Exato, mano. Então, ali foi realmente a chamada de, tipo, cara, tá, eu preciso pensar um pouquinho mais profundo na escolha da especialidade. Talvez eu não vá ganhar tanto dinheiro, porque ali sempre vem a primeira questão, essa questão da grana, mas quando começou a bater o perfil de vida que eu queria ter desde já, assim, mas você não pode ficar tantos anos na residência, pode, tipo, é a escolha de cada um, tá ligado? Mas pra mim aquilo não fazia muito sentido, e eu inclusive não tava nem conseguindo ver esse downside, assim, né, de, tipo, ter pelo menos tirado uma especialidade da jogada. Minha esposa, que na época era minha namorada, inclusive, beijo, rei, te amo. Na época também tava lá comigo, ela tava fazendo em psiquiatria, né, hoje ela faz residência. Vocês foram juntos lá? Fomos juntos, o estágio no mesmo período, mas ela foi pra psiquiatria, eu fui pra E neurocirurgia. ela era pro Camp também. Nada, era pro Sorocaba, Sorocaba isso. também. Era de Sorocaba da minha turma também. Que massa. Cara, e aí ela começou a ver que eu tava daquele jeito, e ela sempre foi muito mais emocionalmente inteligente do que eu. Ela falou, Vini, tá, pelo menos agora você já sabe uma coisa que você não quer fazer, é isso. E agora aproveita o final, aproveita o que dá pra aproveitar, tira a experiência do que dá pra tirar, e é isso, entendeu? Sim. E foi realmente uma coisa que virou, assim, a minha cabeça com relação à escolha da especialidade, porque até aquele momento eu tava muito na questão de fazer concessões, e principalmente uma escolha, talvez um pouco por status, talvez um pouco por grana, ou até pra agradar um pouco os meus pais, assim, que tinham uma certa expectativa. Não, e teus pais já são, tipo assim, É. pediatras intensivistas, então já é um negócio meio hardcore, assim, você vai botar, né, que a gente tem uma gravação com a doutora Cris, foi um episódio muito massa, e ela fala, e é verdade, assim, né, e na minha visão e na do Gui, não é um demérito a nenhuma especialidade, mas a sociedade enxerga dessa forma como RQE tem valor, então tem o neurocirurgião, pela sociedade, ele é visto como um cara mais... E sua especialidade normalmente, né? E aí teus pais são, pô, intensivistas pediátricos, então nessa história do ranking do RQE tá lá em cima, pô, então Ele é neurocirurgião. preciso acompanhar eles lá em cima. Cara, manteiga o high exato. standard, né? Sim, já tá. Eu acho que
acho que meus pais, eles não fizeram nada, pelo amor de Deus. Eu acho que essa intenção, ela vem até de um lugar nobre, né? De tipo, pô, eu vejo o mercado também desse jeito, e esse cara aqui, coisas que passaram ali nas conversas, cara, hemodinâmica, a própria cirurgia cardíaca. Então, tipo assim, são coisas que, pô, se você conseguir se formar bem, cara, você vai estar bem, entendeu? Sim. Fora a questão do status. Então, eu entendo que, cara, eles estavam ali fazendo, eles queriam bem pro filho dele. É uma coisa, tipo, eu sei que ele tá super encaminhado. Exatamente. E contato tinha. Então, tipo, se eu fosse pra cardíaca, meu pai tinha um monte de contato. Só que aí veio a bomba, né, nesse contexto. Porque, tipo, eu voltei e falei, cara, não quero fazer neurocirurgia. Foi a primeira, tipo, mas você já tá 2 anos com o Paulo Henrique, não sei o que lá. Não quero, tipo, não bate, não fecha, não vai dar, tipo, não consigo. E aí eles, beleza. Esse foi o primeiro, assim, que eles tomaram. Aí, cara, acaso ou não, né, eu já tava nessa de todas as especialidades fazem sentido um pouco, pelo menos. Na minha época, era um pouco menos conhecida a medicina de família, porque na minha época, parece que eu sou mó velhão, né, mas... Na minha época, 2018 ali, a gente tava no final tava fazendo a transição de provável para mais médicos ainda, né? Então, a própria estruturação dos programas de provimento era muito aquém daquilo que a gente precisava e como especialidade praticamente não existia. A Sociedade Brasileira de Medicina de Família é de 2002, sei lá. Antes existia a medicina geral e comunitária, que era a especialidade, mas não era exatamente o que a gente faz hoje. Então, é uma especialidade, né? Hoje ainda é, mas na época era ainda mais uma especialidade muito aquém de pessoas que falam sobre, do que fazer. Não era bem delimitada, né? Ela não tinha não era estruturada e conceituada também, como conceituada no sentido de ter um conceito claro do que ela faz e qual o papel dela ali. Sim. Eu acho que acaba, depois a gente fala disso um pouco, mas eu acho que isso até acaba se misturando em alguns contextos. Mas justamente por conta desse desconhecimento, cara, eu nem sabia que era uma opção, entendeu? Eu tava pensando já na clínica, entendeu? Que era o outro... O outro polo. Que tipo, é mais ou menos tudo, mas no hospital, né? Então, tipo, eu tava começando a pensar naquilo, pô, talvez eu faça clínica e tal. E como que você conheceu a medicina da família? Cara, foi logo em seguida... Calma. De família. Né? Bom, eu não ligo pra essas coisas. É que a gente levou essa invertida, por favor, de família. Aí eu não me apego muito a essas coisas, então eu não sou o cara pra brigar com vocês com relação a isso, mas os meus colegas, eles podem dar uma invertida. E se não colocar o comunidade no final, aí é uma briga, meu amigo. MFC, como que você conheceu o MFC? MFC é uma boa. Cara, foi logo em sequência do meu retorno ao estágio. Eu retornei do estágio de neurocirurgia, o próximo estágio era de saúde coletiva, e aí tinham 2 professores que eram médicos de família. O professor Fábio e a professora Carol, inclusive, beijão pra eles, foram as pessoas que me apresentaram pra especialidade. E já eram pessoas que eu admirava, porque eu já tinha tido contato com eles em outros momentos. E quando eu entendi a especialidade que eles faziam e de fato, o que era aquela especialidade, como aquilo poderia... Eu sempre tive aquele sonho, né, que eu falei de querer ajudar o máximo de pessoas possível. Então eu vi ali e falei, cara, eu acho que é isso. Eu poder conseguir ajudar o máximo de pessoas possível e, além disso, os meus pacientes vão estar bem, na média, né? Vão estar vivos de maneira geral. Eles vão estar acordados quase sempre quando eu for falar com eles, né? É uma especialidade que tem contato e você é uma pessoa que valoriza isso. Exatamente. Eu sou esse cara que gosta de conversar, gosta de trocar ideia. Então, fez muito sentido quando eu conheci a especialidade ali. Aí eu falei, cara, é isso, eu acho que eu vou fazer essa especialidade. E aí, quando eu falei pros meus pais, eles quase infartaram, assim, né? Porque é isso, eles tanto tinham um tabu / preconceito com a especialidade por não conhecer, em parte, né? Terem uma visão um pouco antiga com relação ao próprio segmento da medicina, e eu acho que o próprio mercado ele veio trazendo a gente, não só do ponto de vista de saúde pública, mas também de saúde suplementar, a importância de ter uma atenção primária bem feita. Demais. Né? De você fazer um bom home care, um acompanhamento de paciente crônico.
Não, a medicina de família e comunidade, fazendo esse parênteses, aproveitando que você já levantou essa bola, tá crescendo demais no mercado particular, né? Então as operadoras estão cientes de que é importante ter um médico de família fazendo acompanhamento dos pacientes, a Alice, esses planos estão todos aí para mostrar que realmente é algo que veio para ficar e é um mercado interessante. Eu, como rato de LinkedIn, hoje, na verdade, bem menos, mas adorava dar uma fuçada, ver qual que era das vagas e tal. Você coloca lá para quem quer tá pensando em seguir a especialidade, acha que às vezes não tem mercado, que é um negócio que não faz sentido, ou que a vida vai ser apenas trabalhar na UBS, para quem não quer trabalhar no SUS, tem um espaço gigante para trabalhar no mercado particular. Você entra lá, todas as operadoras, hospitais, então o que você quer? Desejável, residência ou título de médico de família e comunidade. Então, eu acho que nesse contexto, eu acho que as operadoras elas acabam de uma certa forma utilizando e abrindo mão da especialidade talvez aquém do potencial total, né? sim, mas não, a coisa tá começando. E principalmente com uma função que a gente fala de gatekeeper, né? Então, para impedir que passe para o outro nível de acesso. Sim. Isso é importante, beleza? Pra não aumentar o de gestão, ok? Sim. Mas quando você só faz operação baseada nisso, aí eu acho que tem vários problemas, né? Tanto para o paciente quanto para o médico. Então, mas total, eu vejo hoje a especialidade crescendo muito. Você já teve algum tipo, vamos fazer esse parênteses, né? Mas você teve algum tipo de experiência trabalhando assim no mercado particular como médico de família? Sim, eu trabalhei na Alice, inclusive. É? Fiquei 1 ano e 8 meses na Alice. E agora eu continuo trabalhando como médico de família in company, que chama, né? Então o Einstein tem um projeto de atenção primária e que ele vende uma atenção primária para as empresas. Então ele faz tipo uma UBS dentro das empresas. E aí lá tem equipe multi, tem médico de família, tem enfermeiro da família e faz o acompanhamento dos pacientes lá. Mas isso presencialmente ou à distância? Presencial. Hoje eu tô presencial, eu trabalho na Natura, inclusive. Que legal, velho. Lá tem um ambulatório do Einstein e aí eu sou um dos médicos de lá. São 2 médicos hoje. A gente divide a equipe. Mas aí todos os pacientes são obrigados a fazer acompanhamento com você ou só os que desejam? Não são obrigados nesse contexto, né? Até porque tem uma questão do trabalho, etc. Mas eles têm essa possibilidade, né? Ainda mais falando da marca Einstein, né? Tipo, o cara, muitas vezes ele não tem o convênio do Einstein, mas ele tem o acesso a uma clínica do Einstein ali, né? Que segue os protocolos. E se a gente pede as coisas, por exemplo, não tem coparticipação, porque faz sentido, porque ele passou em consulta, sim. entendeu? Então é um É exatamente esse modelo que eu conheço acho que mas talvez vai ser importante a gente explicar um pouco para quem não tem esse entendimento de como pode funcionar uma operadora. Aí, Gui, serve de barreira aí pra gente pra ver se estou falando muita besteira ou não. Mas o que acontece? Muitas vezes dessas operadoras, ou seja, qual que é o motivo de você fazer acompanhamento com médico de família e comunidade dentro de uma operadora de saúde? Se você pode ter o seu médico e só tô com um problema urológico, vai lá e marca consulta com o uro, quero controlar a pressão, vai lá e passa no cardiologista. Muitas vezes, esse acesso ao profissional ele é vinculado a uma coparticipação. Então, o plano está cobrindo, mas você paga uma taxa. E qual que é o benefício que as operadoras oferecem? Se você está fazendo acompanhamento com médico de família e comunidade e ele identifica a necessidade de você ir lá com o uro ou ir lá com o cardio, você não vai ter que pagar essa parte da coparticipação. Então, pro conveniado, né, pro paciente, isso é muito bom, porque ele está reduzindo o custo no final das contas. Você está, às vezes, escolhendo todo mundo, então isso pesa no bolso dele, né? E é uma forma de gerar uma prevenção quaternária também. Você começa a fazer só acompanhamentos que façam sentido, que tem indicação médica de ser realizado. Sim. Uma dúvida que eu fiquei nessa atuação que você falou, Manda. Você estava fazendo atendimento ali dos colaboradores. Isso. O médico do trabalho, como que você competia de alguma forma com o médico do trabalho? Porque eu já trabalhei em algumas unidades de empresas em que eu estava lá com o médico do trabalho, fazendo admissional, periódico, encaminhamento de PCD, e tinha um pronto atendimento. Assim, vinham queixas, vinha um acompanhamento, vinha a mulher que estava com infecção urinária e pediu antibiótico, sabe? Como que competia com isso? Cara, eu acho que assim, primeiro que eu sou talvez um crítico ferrenho, assim, do modelo atual de medicina do trabalho, porque eu acho que ela é muito aquém do que ela poderia ser, tá? Eu acho que ela acaba ficando muito engessada, assim, é só faz admissão e o periódico, vocês sabem, às vezes beleza, tchau. Isso não dá saúde pra ninguém, entendeu? A gente tá Isso é pra inglês tatuando um rural, exatamente. Exato. Então eu sou um crítico, porque a verdadeira medicina do trabalho, cara, você vai pra residência, você faz um negócio, cara, é um negócio super denso, entendeu? E agora, ainda mais com a NR1, né, com a norma regulatória de saúde mental, é um negócio que vai ficar ainda mais bizarro, porque como é que a gente vai começar a definir
E eu tô preocupado de verdade com esse movimento, eu não vi nada de sociedades médicas falando sobre isso. Como é que a gente vai definir quem vai fazer isso, entendeu? Porque se a gente pegar e falar que uma estafa é tais sintomas, será que uma empresa, quando ela começar a fazer um periódico, ela vai começar a deixar isso de fora, porque senão ela vai ter que pagar uma multa, ou vai ter que deixar aquele colaborador afastado e a culpa é dela? Então, eu acho que é uma coisa muito boa que aconteceu da NR1, porque sim, a gente tem sobrecarga nos trabalhos, a gente tem assédios nos trabalhos que colaboram com qualidade negativa e com distúrbios mentais associados diretamente ou indiretamente ao perfil do trabalho, exatamente. Então, não falando exclusivamente de burnout, né? Mas, pô, você trabalhar e o seu chefe te ligar às 9 horas da noite pra você não sei o que lá, pô, isso é estressante, né? Então, é um estresse crônico. Só que como a gente vai fazer para sistematizar isso no ponto de vista tanto de diagnóstico, de mudanças de atendimento? Nesse momento, o que eu tô vendo muito é que tá só a medicina do trabalho. E aí eu fico preocupado, porque não vejo um movimento para fazer algo mais denso com relação a isso. Só um ponto de vista. Ou talvez depende muito da instituição, né? Eu sei porque eu fiz pós em gestão lá no Einstein e lá eles trazem exatamente os profissionais que trabalham lá e tal, e já era conversado muito sobre, não necessariamente essa norma reguladora, mas de forma geral essa questão de que hoje, quando você bate lá os CIDs de afastamento, a maioria deles eram secundários à saúde mental, ou se não... ou CIDs que antecipavam. Então até tinha lá um estudo que falava, o paciente tá começando a emitir CIDs meio genéricos, assim, né? Então passou no médico com lombalgia, depois passou com dor na perna, uma dor sei lá onde, dor de cabeça, sei lá o quê. Aí foi dor, e daqui a pouco é preditor de que ele vai abrir um CID de saúde mental, né? Então eles tinham essa visão, porque qualquer ideia como médico do trabalho, ou enfim, não só médico, mas gestor desse sentido, era você começar a perceber que esses indivíduos, eles estão levantando uma bandeira de que eles estão precisando de algum tipo de ajuda, o gestor ali, o médico do trabalho precisa estar ciente disso e ir lá e capturar antes que o cara abra de fato um distúrbio mental. E aí, para a empresa, isso é interessante também, tanto para prevenir que, enfim, o paciente não merece estar se sentindo mal, mas também é exatamente isso que a gente está discutindo. Isso, exato. E depois não precisa vir atestado, o cara ficar afastado um mês, você procurar alguém para fazer a função dele, né? Então, é uma discussão muito interessante. A sua pergunta é muito boa, Gui, porque acredito que isso, na minha humilde opinião, não está ainda muito bem delimitado dentro das empresas. Compete, essa é a real, entendeu? Não existe essa... Eu nem vejo como competição, mas é isso, cada um no seu quadrado, entendeu? O médico do trabalho, ele tradicionalmente faz aquele copia e cola, vamos dizer assim, e aí todas as outras demandas estão na atenção primária, entendeu? E, inclusive, muitas vezes ali, na avaliação do periódico e etc., vai ver alguma coisa e esse paciente vai ser encaminhado para fazer acompanhamento na atenção primária. Então, nesse momento eu não vejo que compete. Para mim, o mundo ideal seria tudo ser junto, entendeu? Que a gente estivesse vendo de uma forma integrada, inclusive o trabalho, e eu acho que a gente só precisa... Aí tem, né? Começa a mexer no ego tanto do MFC quanto do médico do trabalho. Tipo, como é que fica isso? Porque dá pra fazer tudo junto, né? O médico de família vai falar, mas do trabalho, não sei o que lá. E o médico do trabalho vai falar, não, mas acompanhamento crônico. Então, tipo, cada um quer ficar no seu quadrado. Mas eu acho que pro lado do paciente, não se separa, entendeu? A saúde da pessoa, ela é independente... Existem, né, esses determinantes envolvidos na vida dela, o trabalho, a família, as questões sociais e etc. Mas a saúde dela é só uma. Então, se a gente conseguir o máximo possível olhar como um todo para ela, para mim, fazendo essa avaliação é muito mais fácil, porque eu consigo entender quais são de verdade os problemas, traçar um plano, não que seja só de saúde, mas de tipo, buscar novas alternativas de trabalho, ajudar a organizar questões financeiras, enfim, o que quer que seja, pra gente entregar a saúde de verdade, não só, receita e tal, faz exame. Eu acho que nesse contexto, este perfil de médico, ele vai perder rapidamente para IA. Mas sabe uma coisa que eu aprendi recentemente que eu achei muito curiosa, que eu acho que tem a ver com o que você está dizendo agora, que todo avanço do ponto de vista de sociedade que a gente dá, eu acho que até já se falou muito disso quando está falando de cotas e afins, é realmente um passo que a gente dá e aí a gente começa a perceber que a gente precisa fazer alguns ajustes no modelo, isso aqui precisa ser ajustado aqui, isso aqui foi bom, isso foi ruim, e esse tipo de coisa vai ser nesse sentido. Então tá abrindo espaço para discutir, daqui a pouco a gente vai perceber, olha, vamos começar a juntar, depois surgiu um médico que faz essa segmentação, né? Ou se não falar que é o território de um, aqui é o território de outro, porque uma coisa que eu gostava nesses lugares que eu tava com o médico do trabalho é que eu conhecia
via os colaboradores que eles estavam lá. Então, eu rotineiramente via eles. Então, eu sabia que semana passada ela teve isso, porque o filho dela tava assim, e daí agora ela machucou as costas, então vou gerar uma restrição de atividade para ela não fazer isso, isso, isso. E eu tinha essa comunicação com a empresa, e daí tinha um respaldo. Então, essa foi a minha pergunta. Eu acho que tem a ver, acho que isso é uma coisa que no futuro talvez acabe entrando em contato uma com a outra e a gente vai achar uma solução que privilegie o paciente e a saúde dele no geral. Mas voltando, como foi a residência? Meu parênteses foi muito grande, mas vamos voltar. Aí beleza, você pensou... Aí falou, pensei, vai ser isso, meus pais quase tiveram um infarto, mas sobreviveram. Aí eu fiz faculdade em Sorocaba, adorei o interior, não queria voltar para São Paulo. E aí eu falei, tá, beleza, então eu vou prestar residência só fora da Grande São Paulo. Aí eu não prestei nada dentro de São Paulo, capital, prestei interior, Unicamp, Ribeirão, Botucatu, o que mais? Lá em Sorocaba também, e ABC, que foi o mais São Paulo que eu prestei, aí foi a única que eu entrei, aí eu fui... Manchubana. Pois é. São Paulo, eu gosto de São Paulo pra caramba, pô, mas é que é foda. E trânsito e tal, então foi mais uma escolha pensando nisso, e aí, pô, ir e voltar da residência e tal, então eu já tava meio que antecipando isso. Acabei entrando lá no ABC, e aí o ABC, a faculdade, a residência, né, de medicina de família, ela tem não sei se ainda tem, mas na época ela tinha um convênio com a Prefeitura de São Paulo em São Mateus, que é ali na beirada de Santo André, né, então eu tava ali pertinho, eu ia e voltava sem trânsito. Então foi uma escolha acertada nesse contexto, assim, de preferências de vida e de dia a dia, assim, porque eu ia rápido, voltava rápido, final de semana era uma coisa que eu priorizei, então tive todos livres até o final da residência e tal. E aí a especialidade foi algo que te deu esse feedback do tipo, acertei. Como é que foi esse começo, o contato com os pacientes, foi o que você estava buscando? E, cara, eu acho que eu tenho uma história meio específica com relação à residência, porque eu tava na pandemia na época da residência, né? Eu tava no 3º, 4º mês de residência e veio a pandemia. Você entrou... Foi março, já tava começando o bafafá, sei lá, foi abril ou maio que fechou tudo, né? Então eu tava logo no comecinho da residência, ainda tava pegando no tranco, assim. A primeira coisa que eu tive foi um feedback bem positivo, assim, de equipe, assim, sabe? Então, de ter profissionais não médicos virando e falando, cara, isso aqui faz sentido pra você, assim, as pessoas não costumam fazer isso que você tá fazendo. Você leva jeito. Então eu tive esse feedback, assim, de outras pessoas, e principalmente não médicos, que foi uma coisa bem importante pra mim, de tipo, cara, você ter feedback de médico é meio fácil, assim. Agora, você ter um enfermeiro que normalmente odeia o médico, virar pra você e fala, em média, tá? Sim. Ou alguém muito específico. E com, às vezes, motivos muito claros pra odiar os médicos, né? Vamos pular esse parênteses aqui, mas quando você recebe esse feedback de alguém e vira e fala, não, cara, é isso mesmo, e eu tava ainda no começo da carreira, eu falei, tá, então acho que tem alguma coisa aqui. Ainda tava meio em dúvida com relação a como ia ser a questão financeira, e vai ser só UBS ou não vai, até porque quando eu tava começando na medicina de família, a gente ainda não tinha tanto Instagram, que tinha, né, mas tipo, possibilidades de coisas diferentes pra fazer na carreira e tal, então o caminho médico, quando eu tava terminando ali a faculdade e comecei a residência, ele era aquele padrãozão, né? De especialidade, consultório e papapá. Tá bom, eu tava aceitando isso, ou eu ia ficar na UBS. Fechou. Veio a pandemia. A pandemia foi uma loucura pra todo mundo. Eu falo que dentro das especialidades, talvez a medicina de família foi a que menos foi afetada, porque fechou tudo, mas logo em seguida a gente teve que continuar acompanhamento de puericultura, de pré-natal, a gente teve que fazer acompanhamento de uma forma ou outra de paciente crônico, então passou um tempo ali, eu acho que foram nos primeiros 6 meses que tava tipo só atendimento de Covid mesmo, a gente voltou a ligar para as pessoas, a convocar para consulta, a refazer a agenda, então foi de uma certa forma interessante, porque outras pessoas que formaram e que estavam na residência no mesmo período que eu estavam tendo que dar plantão no Covid e as atividades suspensas. Eu não tive que dar plantão no Covid, então eu acho que foi um momento ali. A sua especialidade tinha um papel regular dentro de um cenário de pandemia. E eu acho que além disso, justamente por a gente estar vinculado à residência e ter algum tipo de abertura ali com a Secretaria Municipal, principalmente na leste, né, ali na região de São Mateus,
A gente participou, por exemplo, da construção dos protocolos de atendimento de síndrome gripal, na gestão dos pacientes que estavam em afastamento. A gente fez acompanhamento, a gente chegou a fazer acompanhamento de quase 20 mil pacientes via telefone. Tipo, oi, tudo bem? Aqui é do posto, você tá com tosse, você tá com febre? Não, beleza, né? Anotava e tal. Instruções. Exatamente. Então a gente conseguiu participar de uma certa forma de um momento muito triste da história, lógico, mas que do ponto de vista de construção de protocolo, de gestão, de coordenação do cuidado e de coordenação dos pacientes mesmo, da carteira. Exatamente. Não tava começando o negócio da medicina, então tipo, a gente tava ali mesmo no SUS, tipo, cavando bem naquilo. Então foi uma experiência neste contexto muito positiva. E aí, ao longo da residência, acho que a gente teve algumas dificuldades, principalmente, talvez umas questões políticas, assim, envolvendo faculdade e preceptores ou chefia, e aí também tem esse triângulo meio obscuro com a OS, gestor da OS, da OS, não sei o que lá, então... acho que a gente acabou sendo afetado um pouco por isso. A gente, como residente, teve que brigar um pouco, assim, para ter alguns estágios e etc. Acho que isso acontece em maior ou em menor grau em todas as especialidades e em centros. Mas principalmente a parte de preceptoria, assim, da minha residência foi muito legal. E qual foi o estágio mais desafiador que você teve e o estágio mais interessante que você teve? Cara, mais desafiador foi o PS, com certeza. Ainda mais que tava na época do Covid, né? Então a gente atendia muito paciente com Covid, entubava, passava dreno. Então, dentro da residência eu tava fazendo isso, coisa que eu nunca imaginei que eu faria. E que bom que eu fiz, assim, porque me deu uma mão e não ligo pra isso. Hoje, se chegar uma emergência, se tiver o material, eu consigo manejar do começo ao fim, assim. Então, ou pelo menos até Se transferir, engrandeceu né? como médico. Sim, é uma coisa que o médico de UBS, de maneira geral, ele tem muito medo, né? Ele tem muita insegurança com relação à emergência e tal. Eu acho que isso parte até também não só de desconhecimento técnico com relação às emergências, mas até essa falta de treinamento, né? Pô, uma vez por mês ou a cada 2 meses tinha que ter lá na UBS uma simulação, né? E todo mundo saber o que cada um faz, né? Porque aí na hora que chega a emergência, você já tá treinado para aquilo, né? Agora, nunca acontece na UBS, mas aí na hora que acontece o negócio degringola. Cada um... Então, foi uma experiência nesse contexto muito desafiadora, mas que foi muito positiva. Fiz lá em São Caetano, no PS de São Caetano, que é um PS grande, então tinha bastante fluxo, a gente atendeu bastante lá. Mas foi desafiador, né? Até porque tinha final de semana, entrava mais cedo, saía mais tarde, diferente da nossa rotina, pô, o cara da véspera lá, de boa e tal. Então foi desafiador nesse contexto também. E, cara, eu acho que de mais positivo foi meu estágio eletivo, porque eu fui fazer meu estágio eletivo em Florianópolis. Lá é muito forte. Florianópolis é um centro bem forte de atenção primária, então eu pude ver ali o padrão ouro de evidência, de atendimento, de gestão. Tem todos os seus problemas, tem alguns problemas, mas, cara, é um serviço, assim, excepcional. E prova que dá pra fazer, assim, é só ter interessados em múltiplos... Mas qual que é a diferença, assim, pra você que foi lá? Porque eu já ouvi falar, é muito famoso, já conversei com muita gente, eu acho que pessoas que estão pensando em MFC, alguma galera até que considera sair de São Paulo, presta lá no Sul e tal, mas o que na prática é? Cara, muita, porque na verdade o que começa é da parte da gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Então a Secretaria Municipal de Saúde, ela tá na página da atenção primária. Então tem um documento, por exemplo, que chama PEC, depois eu posso mandar para vocês, que ele é um fluxograma de praticamente todas as queixas que existem possivelmente na atenção primária. E aquilo é para ser utilizado tanto para médico quanto por enfermeiro. Então, dá autonomia para o profissional de, tipo assim, olhar num PEC oficial da prefeitura, se tá tendo isso, não sei o que lá, então eu vou fazer isso, e se não seguir isso, aí sim é o encaminhamento. Então, dá uma estrutura que vem desde lá da Secretaria Municipal, e justamente, né, um pouco maior de valorização em salários. Lá em Floripa, você não pode participar da atenção primária sem ser médico de família. Então você não pode ser generalista e ir pra UBS lá. Eles não aceitam, entendeu? Sim. Perdão. Valoriza muito mais o profissional. E não só isso, eu acho que dá a qualidade do serviço como um todo, né? Sim. Porque... O cara não tá tapando o buraco. Eu já fui recém-formado, você não sabe muita coisa. Então, tipo, e mesmo com a residência você vai ter várias dificuldades. Então, dá uma estrutura diferente. Toda a organização
do serviço mesmo, não só dentro da UBS. Então, eles usam tecnologia, coisa de celular QR Code, fila online via WhatsApp. Se o cara quer uma receita, só renovação, ele vai indo lá pelo WhatsApp, não fala com ninguém, tudo automatizado, e aí vai já linkado para uma planilha e a resposta é em no máximo 72 horas. Então, tipo, é um outro mundo, assim, sabe? E aí, microtrabalhos que a gente faz no dia a dia na UBS em São Paulo, eles ficam meio insignificantes. Aí você tem espaço realmente para fazer cuidado ao paciente, né? Cuidar. Exatamente. E aí, uma outra coisa que lá é muito diferenciada é a própria questão do acesso avançado, né? Que é uma modalidade de agendamento Interessante mesmo. que é muito legal, desafoga, dá mais trabalho, principalmente imediatamente em populações que são sobrecarregadas, e existem várias críticas ao modelo, acho que nem tô aqui para falar densamente sobre a questão do acesso avançado, mas lá em Floripa e eu acho que é bem bacana, justamente você conseguir direcionar um paciente, se ele vem numa demanda espontânea e não é nada que precisa de consulta, ele nem passa para frente. Ele passou ali, conversou com um técnico que tava e viu que o paciente estava bem e que não tinha nada e mandou o cara embora. E o paciente ele fica bem com isso, entendeu? Até porque tem todo esse sistema. E o respaldo, dá pra ver que é estruturado. Né? Exatamente. E aí, tipo, então não, se precisa de consulta, eu tenho diferentes espaços de consulta, uma consulta mais rápida de inovação, uma consulta mais longa que vai ser de saúde mental, que vai demandar muito, então você tem essa flexibilidade. Uma das habilidades que eu acho mais interessantes do médico de família e comunidade, mas eu acho que é no modelo que não é do acesso avançado, que é de, enfim, ter aquelas metas e atendimento, às vezes, do especialista de 15 minutos, mas de qualquer forma a gente fica com essa visão, pô, tá no OBS, vai atender em 15 minutos, que é o que o pessoal fala do médico do convênio, pô, você vai lá, vai passar no especialista 15 minutos, o que é que você consegue fazer em 15 minutos? Não dá tempo de conversar, não dá tempo nem de registrar, mas é a pactuação do que vai ser feito, no sentido, ó, nessa consulta nós estamos aqui para resolver isso. Em 15 minutos a gente resolve isso, e você vai tendo as habilidades ali comunicativas também para chegar no que é necessário, e não significa que você está impedindo o cara, o paciente, de discutir sobre outro ponto. Não, beleza, mas hoje a gente vai falar sobre isso. Semana que vem você pode voltar aqui, daqui 15 dias, e a gente já vê isso, vê a outra queixa, isso é muito massa, porque às vezes... Até numa resenha entre amigos, profissionalmente o Gui sabe, quando a gente senta pra discutir algumas coisas da TJ, cara, você não consegue, nem que você fique 3 horas, você tem o tempo de... Tem que ver se é proveitoso. Não é porque proveitoso. É uma consulta de 1 hora que ela é mais proveitosa do que uma. Eu acho que esse é o ponto, entendeu? Óbvio que talvez 15 pode ser muito, mas às vezes 20 e tal, mas pode ser muito pouco, né? Mas é isso. Não é só porque a gente tem 2 horas que 2 horas vamos fazer render. Cara, chega 1 hora, que nem a gente gravar aqui por 3 horas. Cara, 1 hora você tá todo mundo cansado, ninguém mais tá assistindo. Porque vamos fazer valer o nosso combinado, tá? Então, eu acho isso uma habilidade muito interessante. Eu falo muito isso pros meus alunos, né, da escola da manutenção primária e tudo mais, que acho que ninguém aqui é ingênuo e principalmente a gente como médico, de falar, tipo, cara, eu gostaria de ter mais tempo. É óbvio que eu gostaria de ter mais tempo, né? Eu gostaria que a consulta não fosse de 15, fosse de 20, ou não fosse de 20, fosse de 30. Primeiro, qual que é o nosso poder com relação a isso, né? Eu tenho onde brigar, porque se você for talvez de um sindicato, se você tiver ali um pouco mais forte a sociedade, talvez ela consiga brigar um pouco por você. Se não, talvez você tenha que fazer isso como indivíduo. Ó, eu sei que pelo código de ética vocês não podem me limitar ao tempo de consulta. E é verdade. Só que aí você vai ter que brigar com o gestor, aí vai ter que vir não sei o que lá, aí talvez vou te mandar embora, entendeu? E aí tá tudo bem. Você tem que ser adulto o suficiente para aceitar essa briga que você vai comprar no seu direito contra o sistema, contra essa questão, né? Então, beleza. Agora, tá bom, eu não consigo fazer isso, ou não tô disposto a fazer isso. Como é que eu faço para aproveitar essa consulta de 15, de 20 minutos da melhor forma, né? Eu acho que é isso que a gente fala muito para os alunos, de escutar bem o paciente, porque muitas vezes ele pode ter 3 ou 4 queixas, mas tem uma que tá incomodando muito ele. E aí você ouvir ele e colocar aquilo em luz, o cara se sente ouvido, se sente valorizado. E aí a consulta pode ter 5 ou 10 ou 15. Tem um profissional que olhou na cara dele, que não tava só fazendo assim, não sei o que lá, que é às vezes o que acontece dentro de várias UBSs, e que o cara se preocupou realmente com ela. E aí, não importa se vai ser o retorno daqui a 1 semana, ou 1 ou 2. E aí a gente também poderia conversar sobre como estruturar esse retorno melhor e etc. Ou usar da equipe multi, enfim. Mas justamente de você ouvir a pessoa e conseguir cuidar e ajudar ela naquilo que ela precisa naquele momento. E uma segunda coisa que eu sempre falo pra eles é, cara, usa esse momento e essa... A gente é o detentor, de uma certa forma, do conhecimento técnico. E, inclusive, talvez no ponto de, tipo, o paciente vem reclamar pra mim, talvez ele tenha direito de reclamar. Só que eu não faço nada.
Então a minha função, talvez ali na UBS, seja ouvir ele e direcionar ele para reclamar no lugar certo. Na ouvidoria, no conselho de saúde, no vereador que passa todo mês enchendo o saco para pegar voto, mas não faz porra nenhuma. É aí que ele tem que ir. E aí quando você começa a dar essa educação pro paciente, o paciente também não vai lá enchendo o saco, ele não faz barraco, ele não sei o que lá. Então, é passinho de formiguinha, né? Mas dá pra fazer coisa. Dá pra fazer alguma coisa diferente, entendeu? E vamos aproveitar que senão a gente não vai ter tempo de comentar Boa. sobre o Doutor de Gente. Vamos. Conta pra gente. Como é que foi que Porque o timing surgiu? foi esse mesmo. Pelo que você falou que começou lá em 2021, a gente tá falando no final da pandemia. É isso. O que te motivou? Como foi? Cara, a gente começou como... A gente começou como todo mundo ali naquela época, né? Teve aquele boom do Instagram e todo mundo foi pro Instagram, né? Sim. Meio profissional, né? E principalmente o meio médico que nunca aproveitou daquele meio. E a especialidade, por ser uma especialidade muito desconhecida e ainda tinha menos ainda gente lá nas redes sociais, a gente acabou sendo um dos primeiros que tava ali, fazendo esse movimento. E eu ainda era residente, eu tava mudando do R1 pro R2, ainda fazendo e postando conteúdo e tendo essas necessidades que as pessoas começaram a seguir a gente e tirando dúvidas da UBS, e querendo fazer perguntas, ajuda em manejo de casos. Então, uma das coisas que fez realmente surgir o Doutor de Gente, eu acho que o nome, ele é algo que a gente fala já desde sempre na questão da medicina de família, né? De ser médico de gente, de ser médico de pessoas, além de um órgão, de uma especialidade, de você realmente cuidar de pessoas, que é aquilo que a gente tá falando da medicina do trabalho, né? De, tipo, cuidar como um todo das pessoas, e o trabalho também envolve isso, né? Então, eu acho que foi nesse contexto que as coisas começaram. Ali a gente tinha a impressão de que ir empreender era igual a ficar rico rápido, também. Caímos nessa também. Pois é. Eu acho que todo mundo que vai empreender tem um pouco dessa coisa na cabeça. Tipo, pô, o cara empreendedor, ele ganha tanto dinheiro e tal. E sabe o que a gente aprendeu logo nos nossos primeiros episódios com o Giga, que é um médico de surf, cara médico do Medina e tal. Ele falou, como bom empreendedor, eu tô aqui pra perder dinheiro. A gente investe muito tempo também, né? Se a gente for considerar isso. Sim. Tempo é dinheiro pra médico, né? Exatamente. E a gente fica fazendo esse trade-off, né? De tipo, plantão, hora trabalhada. Eu poderia estar num plantão, eu poderia estar não sei o que lá. Então esse trade-off ele é muito constante pro médico. E, cara, ali surgiu de uma forma muito orgânica por meio das pessoas que estavam ali no Instagram de tipo, cara, faz isso, cria alguma coisa. E aí a gente criou. Era eu e a Joana, né, que é a minha ex-sócia, médica de família. E a gente criou. A gente, de uma forma orgânica, a gente anunciou nos stories. Vamos fazer, vai ser assim, esse formato. A gente não tinha nada gravado. Não é um curso. E o plano era qual? Produzir conteúdo sobre a medicina de família. O plano, no começo, cara, eu entrei mesmo no Instagram pensando em encher minha agenda de consultório particular. Tá. Mas aí, logo em seguida, começou a vir tanto acadêmico, tanta gente de UBS, e eu também tava errando na comunicação, agora olhando posteriormente, agora que eu já sei mais um pouquinho. Uhum. E aí começou a vir muito estudante fazendo essa demanda, e eu falei, tá, cara, eu acho que eu vou parar um pouco disso aqui e vou falar um pouco mais disso. E aí, a gente, até pelo pedido dos seguidores ali, a gente acabou construindo aquilo. Não era a ideia inicial, porque a ideia inicial era realmente estar coisa para consultório, mas ali tinha uma demanda reprimida e aí a gente vendeu. Ouviu a demanda. A gente montou ali um primeiro curso que não tinha nada gravado, a gente ia entregar as coisas ao vivo. A gente, vão ser 3 meses de acompanhamento, quinzenalmente a gente vai dar aula e vai ter um grupo para discutir caso com a gente. Vai ser tanto. Beleza. Aí, no primeira turma, a gente fez 20 vendas. Passou esses 3 meses, a gente vendeu, desses 20, 12 ou 13 renovaram. E aí a gente lançou a segunda turma, aí a gente teve 30. E aí a gente começou a ver, cara, tá, acho que tem alguma coisa aqui interessante. Como é que a gente faz pra deixar isso daqui um pouco mais saudável? E aí a gente começou a buscar, principalmente eu, que eu sou um cara muito interessado, assim, eu sou curioso, então eu gosto de ler coisas diferentes.
Você vê meu histórico do YouTube aqui, vai desde física quântica, coisa do universo. Dadaísmo total. O algoritmo não te entende. Não entende muito, mas ele tá começando a entender um pouco. O algoritmo não entende, é uma boa. E aí, depois disso, a gente começou a estruturar um pouco mais, assim, como um projeto de uma empresa mesmo, sabe? Eu sempre tive a visão... Eu sempre admirei, assim, galera de empresa grande, empresas, assim, como um todo. Depois, principalmente, no final da faculdade, que eu comecei a ler um pouco mais sobre o mundo do empreendedorismo, como era, né, pra você fazer uma gestão de uma empresa. E aí, talvez conectando um pouco com aquela engenharia que eu abandonei lá atrás, né? Eu encontrei ali uma coisa nova. E o empreendedorismo fala muito dessa parada de resolvedores, né? E eu acho que a gente, como médico, a gente tá sempre tentando resolver dores das pessoas e a gente também tem dores como médicos e como pessoas. E aí talvez eu consegui ali unir essas duas coisas. Então, a partir do momento que a gente começou a estruturar um pouco melhor a empresa, a gente começou a ter, de pouquinho em pouquinho, um retorno maior. Uma recorrência maior. A gente ainda não tinha recorrência, porque a gente acabava fazendo lançamento, né? E aí a gente tinha periodicidade. Então a gente acabou escolhendo um modelo de, enfim, de perfil ali de campanha, que era o que a gente conhecia no momento, né? E aí depois, conforme a gente foi se aventurando mais, eu lendo mais, estudando mais, a gente começou a ver, tipo, tá, então não tem só lançamento, tem outras coisas. Então é importante recorrência dentro de uma empresa, como é que eu vou fazer para ter essa recorrência aqui? Comecei a estruturar realmente do ponto de vista de business, né? Tipo, cara, uma DRE, qual que é o planejamento, os objetivos do ano. Então, ano passado foi o primeiro ano, assim, que a gente conseguiu, de fato, fazer um bom planejamento, ter uma boa organização. Mas e aí, conta pra gente o que é, então, só pra quem tá em casa escutando a gente, fala, pô, o que é o doutor de gente? Pra quem vem conhecer. Boa. Doutor de Gente é o meu canal no Instagram. É o canal que eu divulgo exatamente formas de otimizar o atendimento e melhorar a qualidade do atendimento pros médicos, né? Então eu não falo para pacientes, não falo para enfermeiro também, que é uma coisa que vem direto lá no perfil. Eu não tenho capacitação, a gente fala para médico. E a gente ensina e dá as ferramentas para os médicos conseguirem fazer uma atenção primária de melhor qualidade, né? A gente já recebeu várias críticas no sentido, mas você tá pactuando com a consulta de 15 minutos. Não, meu amigo, eu não tô nada. Eu sei até onde vai a minha parte. Eu não sou ministro da saúde, eu não sou secretário municipal, eu não sou nada disso. Então, dentro deste contexto, eu consigo ajudar os médicos para que eles não sofram tanto, né? E aí eu entendo que é essa parte que me toca de todo este problema. Quem sabe daqui a 5, 10 anos, se as coisas forem diferentes, ok. Tenho também pensamentos com relação a isso e etc. Mas não tenho aspiração nesse momento. Então, hoje a gente realmente quer transformar a qualidade da atenção primária por meio da atuação médica. Eu acho que a gente tá no caminho. Vira nos 15. Vira nos 15, tipo isso. Vocês ensinam, por exemplo, tratamento de hipertensão, Boa. algumas coisas técnicas assim? Boa. A gente foi mudando muito ao longo dos anos, né? Principalmente com relação à empresa propriamente dito, né? Mas hoje, a Escola Dominando a Atenção Primária ela é a solução completa de atualização para os médicos que atuam na UBS. Então a gente tem diversos cursos com especialistas focais ou com médicos de família, sempre focado para atenção primária. Então, de eletrocardiograma, eu não vou ler tudo de eletrocardiograma, é o que o médico da UBS precisa saber de um eletrocardiograma, tanto agudo quanto crônico, para dar um manejo adequado. Encaminha, não encaminha, isso é grave, isso não é, posso ficar tranquilo, tranquilizo o paciente ou não. Então é esse o contexto que a gente dá dentro da escola. Então a gente tem tanto cursos, né, e aí os cursos são de temas mais pontuais, que são as maiores demandas dos médicos que trazem pra gente. Então, hoje a gente tem 10 cursos, 11 com o de pré-natal que tá em edição. Saúde da mulher, gineco, né, na atenção primária, PED na atenção primária, hipertensão, desde diagnóstico até manejo de complicação, etc. Insulinoterapia, emergências na atenção primária, gestão na atenção primária. A gente trouxe um cara lá de Floripa para dar aula sobre como organizar a agenda, sobre como organizar as coisas. Então, é um sucesso bem bacana da empresa. Que mais? Olha, deve ter um aí algum tuberculose. Específico de infecto, dermato, não tinha falado dermato? Dermato tem.
Ou um DRC, pô, não tem um DRC. É que aí a gente faz aulas específicas, entendeu? Então, um curso, a gente não vê a necessidade de fazer um curso de nefro. Mas aí a gente tem uma aula abordando tal coisa, entendeu? E aí a gente tem vários níveis de aprendizado. Então, tem tanto um curso mais denso, que agora, inclusive, a gente tá com certificação do MEC, então é uma coisa que agrada aí os alunos. Justamente de poder trazer em níveis diferentes o que o aluno precisa. Então, ele quer um estudo mais denso, tem lá um curso. Mas talvez se ele queira uma coisa um pouco mais rápida, a gente tem um resumo, que a gente sintetiza as melhores evidências, e aí ele tem ali uma folha de acesso rápido para ver só uma prescrição, para ver não sei o que lá. A gente está evoluindo agora do ponto de vista de empresa, assim, né? Eu considero a gente como uma edtech, então como startup de educação médica, mas com foco em tecnologia. E eu não quero ficar de fora dessa pegada de IA. Então a gente vai atualizar a nossa plataforma, inclusive nesse mês, para ter ali tanto uma inteligência artificial que eu treinei, Um botezinho pra você discutir ali, cara. um agente nesse primeiro início, nesse primeiro momento, e a segunda parte, que a gente está com um programador, inclusive, é de conseguir fazer um modelo de gestão populacional na mão do médico. Então, se o médico conseguir passar, por exemplo, a carteira dele, que está ali no eSUS, para dentro do aplicativo, o aplicativo ele vai dar, você tá com tanto gente a mais desse grupo, então reduz assim sua agenda. Você precisa chegar nessas metas de não sei o que destes pacientes. Então, a ideia para os próximos anos é que justamente a gente consiga construir e tirar cada vez mais de pessoas que não estão afim dentro ali, né? Seja vigilância, secretaria, federal, Ministério da Saúde, eu caguei para todo mundo. Eu quero dar na mão do médico a facilidade dele poder fazer essas coisas. E quem sabe, se uma secretaria estiver interessada, a gente também faz, né, um B2B, tipo, com uma parceria, e aí todos os médicos de lá vão ter acesso. Então, é essa visão que a gente está tendo para os próximos anos. Além da escola, a gente vende também a mentoria, né, que aí, além da escola, tem o grupo de discussão de caso clínico, que aí eu mesmo discuto todos os casos que os médicos passam para mim. O paciente está assim, assim, assado, eu vou lá, ajudo a destrinchar, como manejar, o que fazer primeiro e tudo mais. Esse seria o nosso segundo nível, assim, de produto. Mas hoje, basicamente, a gente tem esses dois produtos e aí a gente vai começar a vender essa plataforma, né, que chama Signa, Sistema Inteligente de Gestão na Atenção Primária, como uma assinatura. Então a gente, você não quer entrar em nada? Beleza, mas se você quiser acesso aqui à plataforma, você tem uma assinatura aqui. E aí dentro dessa assinatura, além da IA, né, que é desse agentezinho que eu tô treinando, a gente vai ter algumas coisas de gestão de paciente, até alguns templates de consulta já automatizados, que aí o cara consegue passar direto, por exemplo, pro eSUS dele. Então a gente tá com um movimento bem bacana aí da empresa. Bom que já deu pra você contar um pouquinho aí dos próximos passos, né? Pois é. Já dei spoiler. Não, mas é assim que termina o episódio. A gente já fala, cara, mas e aí? Ainda mais pra você que é jovem, né? Às vezes pega um cara muito veterano e a gente não fica muito nos próximos passos, que o cara já fez os próximos agora você já foram os agora tá na hora de descansar e tal, e no teu caso não, acho que tem muito que construir, foi muito massa nosso episódio, enfim, a gente gosta de terminar, né, Gui, te botando um pouco na fogueira, mas uma mensagem final pro aluno ali que tá no 5º, 6º ano, médico recém-formado, que além de estar pensando em MFC, mas pode ser algo que vem do coração de forma geral sobre a medicina. O que você acha que é importante essa galera saber? Cara, vou até olhar pra câmera ali. Não esqueçam do paciente de vocês, gente. Tem uma pessoa ali do outro lado que ela... algumas exceções, né? Mas a maioria ela tá em sofrimento, ela tá em angústia, ela tá com dificuldade, ela tá preocupada de alguma coisa. A partir do momento que a gente perder isso como profissional, como médico, a gente vai estar só facilitando a transição, que eu acredito que vai acontecer em alguns anos, talvez mais rápido, da questão da inteligência artificial. Então, só seguir um guideline, só responder algumas perguntas, isso uma máquina faz muito melhor que a gente e ainda captar dados, que coisa que a gente não faz. Então, não esqueçam do paciente, galera. É uma pessoa na frente de vocês. Escutem ela, olhem no olho. Acolham as preocupações das pessoas, mesmo que você eventualmente não consiga ajudar a resolver todas elas. Mas a gente precisa ter essa humanidade mesmo, porque senão já é o caminho, já tá dado pra gente ser substituído pela IA. Então, quem não quiser ser substituído pela IA, que eu acho que é uma coisa que em menor ou em maior grau vai acontecer,
primeiro, saiba usar essa ferramenta, usa ela a seu favor, não só de gestão de tempo, de pesquisa, de construção de prontuário, enfim, dá para pensar em infinitas coisas para fazer com a IA, mas também não percam a parte humana, a parte de acolher a pessoa, de ouvir suas queixas. E, por favor, gente, estudem semiologia. Estudem semiologia. Semiologia dá a resposta de quase 95% das coisas. Então, escuta bem o paciente, tira uma boa história. Nada substitui isso, nenhum exame substitui isso. Muitas vezes, com uma boa história, você pode não pedir exames, inclusive com segurança. Falar, eu não vou pedir esse exame, com segurança. Ai, mas e se? Não, e se não? A semiologia te protege. Então, a semiologia e o raciocínio probabilístico bayesiano. Então, entendam isso no dia a dia de vocês. Se conseguirem, estudem um pouquinho de estatística, mas nunca esqueçam do paciente. Ó, excelentes dicas. Ele foi prazerzaço aí de conhecer, velho. Jogar teu lado. Bom te ver de novo. Sucesso na tua vida agora, que você não é mais meu Não é mais interno, né? Pois é. O Gui, Colega. o Gui é ri menos já. Os Ele caras falou, fisiatria. mas os caras estão cuidando bem demais dele. Não, lá, fisiatria é bom demais, né? É muito bom. É demais, cara. Mas só que nem você, quando vai gostar, já tem plantão noturno, já fica... Fisiatria é bom demais. Fisiatria Fisiatria é bom demais. É bom E a demais. gente se vê na próxima. Tchau. Tchau.